Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante, um texto chamado A Cruz, Lugar e Caminho para a Solução do Pecado. Oi? A ideia aqui não é só revisitar a crucificação como um evento histórico, né? Mas tentar entender melhor a interpretação teológica que essa fonte específica traz. Exato. Ver como ela lê esse momento tão central. Isso. Então, bora começar. O texto parte daquela cena bem conhecida de Mateus 27, né? A divisão das roupas, a inscrição "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", Aham. aquela sigla INRI, e o texto já comenta ali umas irregularidades no processo legal da época, certo? Sim, sim, já começa apontando isso. Mas o mais interessante, eu acho, é como o texto vai além, sabe? Não fica só na brutalidade romana ou nas questões políticas e religiosas ali do momento. Como assim? Bom, ele reconhece que a crucificação era um método romano terrível, né? Geralmente para escravos, proibido para cidadãos romanos, mas a fonte argumenta que a escolha deste método especificamente veio de um plano divino. Ah, interessante. Cita Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que conecta direto com o Deuteronômio, né? Aquela lei antiga. Exatamente. Sugere que a forma da morte não foi um acaso, mas tinha um significado dentro de um quadro maior, um propósito divino mesmo. Entendi. Então, a visão do texto é que por trás do que os homens fizeram ali, Uhum. tinha algo maior acontecendo, um plano de Deus. Isso se liga àquela menção de Apocalipse 13:8, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Perfeito. Essa ideia de um plano que já existia é chave para a leitura que a fonte faz. E o fascinante é como isso muda o foco. Muda o foco de quê, exatamente? Olha, o texto argumenta que focar só na violência explícita, tipo como a gente vê no filme A Paixão de Cristo, ou ficar debatendo quem foi o culpado histórico. Ah, foram os romanos, foram os líderes judeus. Sim, essa discussão sempre volta. Pois é. Segundo o texto, isso acaba desviando da questão que ele considera fundamental, a condição humana do pecado. A discussão histórica ou a representação artística, por mais impactante que seja, não muda essa raiz do problema. Certo, então ficar chocado com a violência ou apontar dedos não resolve o problema de fundo na visão dessa fonte. Mas e aí? Qual solução que o texto apresenta? Parece ir para outro lado. Vai sim. Aponta para uma solução que exige uma resposta pessoal. A fonte fala da necessidade da pessoa se enxergar como morta para o pecado. Morta caiu o pecado. E isso não é passivo, sabe? É algo que se apropria pela fé. Aí vem uma definição importante. A cruz não é só o lugar físico, mas é um método, e método vem do grego metados, que significa caminho. Ah, o caminho. E isso, o caminho escolhido por Deus para lidar com o pecado. Então, a cruz seria esse lugar e caminho decisivo para resolver a inimizade entre a humanidade e Deus. A ênfase não é só substituição, mas participação, união. União, participação, essa parece ser a virada-chave no argumento do texto, né? Uhum. Porque ele até cita Mateus 10:38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Exato. Quer dizer, a interpretação da fonte é que a cruz, nesse sentido, é, nossa, do pecador. Isso é bem forte. Não é só Jesus na cruz por nós, mas ele nos chamando para a cruz com ele. É precisamente essa leitura que o texto faz. Jesus vai à cruz para possibilitar que a pessoa, ao se unir a ele pela fé nesse ato, pudesse, perder a sua natureza pecaminosa e ganhar vida eterna. É uma transformação radical mesmo por meio dessa identificação com Cristo na cruz. Entendi. E isso tem base em outras passagens, como Romanos 6, versículos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aham. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, o texto usa Romanos 6 para explicar como essa união acontece. Uhum. O batismo ali como símbolo dessa morte para a vida antiga e o começo de algo novo, conectado à ressurreição. Exatamente. A fonte interpreta que é pela fé
E o texto termina com sola fide, né? Uhum. Somente pela fé que a pessoa se apropria dessa realidade toda. A fé é o canal. É por ela que essa união com a morte e ressurreição de Cristo se torna real na vida da pessoa. E essa fé, segundo o texto, é concedida pela vontade divina. Certo. Então, para a gente resumir essa análise da fonte, a crucificação é vista muito menos como um acidente da história ou uma falha humana, Uhum. e muito mais como um lugar e caminho que Deus mesmo estabeleceu. O foco total é nas implicações teológicas sobre o pecado, a necessidade da fé e principalmente essa ideia de união transformadora com Cristo na morte e ressurreição dele. É isso. Perfeitamente resumido. O que nos deixa com uma questão interessante para pensar depois, né? Seguindo a lógica do texto. Qual a questão? Se a fonte dá tanta ênfase a essa união pela fé na morte de Cristo como a chave para resolver a questão do pecado, e Romanos 6 liga isso direto a andar em novidade de vida, por causa da união na ressurreição, como que essa experiência de união na morte e na vida se manifesta no dia a dia? Como isso é vivido continuamente por quem crê? Boa pergunta. Como essa união se desdobra na prática, né? Exato. Fica aí algo para a gente refletir.